Senhoras e senhores, hoje iremos fazer uma experiência, um debate, uma pergunta, um questionamento, ou melhor, uma polêmica, talvez, dos animes que eu acho que são melhores legendados do que dublados, ou que no mínimo eu prefiro a versão legendada. É isso mesmo, hoje iremos fazer desgraça, traremos haters, deixaremos pessoas e fãs da dublagens puta comigo e com esse canal. Tudo porque eu não gosto da versão dublada do seu anime favorito. Agora, falando sério mesmo, esse vídeo eu já tava há um tempão querendo fazer. Eu acho que desde o início deste canal eu estava muito querendo fazer isso, e eu espero que entenda que esse vídeo não é para ser um vídeo de comentário de ódio ou hater, ou que um anime é melhor legendado, ou melhor dizendo é bom na versão original e que não vale a pena ver dublado. Muito pelo contrário, vale sim a pena ver dublado, e eu ainda acho e tenho amor por animes dublados, e eu quero muito que continuemos tendo animes dublados. E eu espero que entenda que eu vou repetir várias vezes nesse vídeo. Eu não tenho ódio dos dubladores que dublam essas obras, tá ok? Eu sei que eles só estão fazendo o trabalho deles e que só querem trazer um conteúdo de qualidade para nós otakus e otomes de plantão. E eu quero que entenda isso. Entenda que essa minha opinião sobre esses animes dublados não veio com o intuito de ser babaca, ou desrespeitoso, ou escroto, mas sim dizer que pô, eu não gosto, ou não tenho um certo apego ou desgosto por esse anime, que você possivelmente gosta dublado, e que eu sou capaz de dizer que não, eu não gosto de certas coisas. E tudo bem, ninguém, nem você precisa gostar do que eu gosto, e muito menos concordar com minha opinião. Tá? De boa? Podem nos comentários comentar, dizer que minha opinião é uma merda e que não concordam com isso. Podem fazer isso, e sabe de uma coisa, se vocês fizerem isso, eu vou ficar feliz com vocês, defendo os animes dublados, e também se vocês concordarem com a minha opinião, eu vou dizer, puta que pariu, vocês têm problema na cabeça? Não, tô brincando, eu vou ficar 1000 vezes feliz por estarem concordando comigo. E, por favor, me defendam, tá? Eu estou implorando. Eu não estou a fim de ser linchado quando sair fora de casa, tá? Por favor. Com isso, dito todo esse texto de Facebook, agora vos irei explicar como irá funcionar esse vídeo, e será assim. Teremos uma tier list, ou melhor, uma classificação de animes, onde será 6 animes no total, e a classificação será 3. E cada classificação será: primeira, animes que todos gostam, famosinhos. Segunda, animes medianos, a nata da nata. E terceiro, animes que eu tenho uma alta expectativa. Com isso, tudo sendo explicado, vamos começar essa treta, vídeo. Já começamos com o anime que todo mundo ama. Eu já disse que a gente ia começar com os 2 primeiros sendo famosinhos. Não venham me dizer que eu não avisei. É melhor começar pela má notícia do que pela boa. Bem, One Piece foi o anime dublado que eu menos estava esperando ter dublagem. Tanto pelo fator e o argumento de que One Piece é One Piece, e One Piece é logo para um cacetaralho. E principalmente era um anime no ramo da dublagem que estava muito, como vamos dizer, atrasado. E quando eu falo isso, eu digo que desde o início já era para One Piece aqui no Brasil, ou melhor, anos atrás, já ser dublado. E mesmo assim não foi dublado. E quando foi dublado naquela época, foi com uma daquela versão censurada da 4Kids. Sim, aquela versão onde temos o Sanji com um Lero Lero Candy, o Smoke não fumando charutos e sim sendo uma literal chaminé viva ambulante. E principalmente não temos Alabum, e sim o Iceberg. Ai meu Deus do céu, o que fizeram com a minha baleia favorita? Labu, Labu, cadê você? E tendo
tudo de mais ruim, tirando a abertura, que eu vou te falar, até que é contagiante ela. Sonhar, se liga e Nami, sonhar, se liga e Zoro, sonhar. Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, vai! Essa história de pessoal que foi lá pra grande linha atrás de tal de tesouro de pirata. Vou merecer, você rei dos piratas, isso é você. Resumindo, foi um anime que não conseguiu trazer audiência naquela época. Tanto pela censura e principalmente porque não compraram mais episódios pra apresentar na TV. Aí foi foda. Pararam bem no momento que íamos conhecer o Chopper. Ah, filho de uma puta. Não me deixaram conhecer meu doutor Tony Chopper. 僕はドクタートニトニチョッパー Bonitinho. 面白と仲いい É o meu filho. Paty. Ó, rebolado pai. Filha da puta. Aí o tempo passou, as crianças viraram adultos, e os adultos viraram velhos, que possivelmente vinham One Piece, e começavam a ver de meios questionáveis, não legais. Fazer o quê? Não tinha ninguém querendo dublar, e pra piorar, o material original só ficava aumentando cada semana, né? Tava chegando num ponto que ninguém sequer imaginava ou pensava que One Piece ganharia dublagem. Com isso, após muitos anos, e eu tô falando sério, muitos anos mesmos, eu, um jovem otaku que estava de boa no YouTube, do nada, recebe uma notificação do YouTube. Oh meu Deus, guys, vocês não vão acreditar, One Piece vai ter dublagem. E eu fico assim, sim, sim, com certeza, vai sim. Ah não, peraí, já foi, há muito tempo, já teve dublagem. Muito boa essa, eu gostei dessa thumb, tá? Isso aí, cara, continua assim. Canal de notícias aleatórias sobre dublagem. E eu termino logo o vídeo sem ver tudo. Horas depois, enquanto eu estava no Google pesquisando coisas aleatórias no celular, de repente, do nada, de novo, vendo bem naquela barra de notícias aleatórias do Google disponibilizada, aparece oficial, One Piece vai ser dublado pela Netflix. Eu vejo pelo celular, eu volto a olhar pra mim, eu vejo pelo celular e eu fico assim, é mesmo? Nossa! Então vou pegar os episódios da 4Kids e botar na Netflix, que legal! Só que daí eu me lembro que a 4Kids foi à falência há muitos anos atrás e não faria sentido botar o que já foi dublado e com dublagem completa ainda. E eu fico na minha mente, será mesmo verdade que One Piece tá voltando com nova dublagem? Não. Dias depois, no X, que era antigamente chamado de Twitter, do nada, pela terceira vez, no Twitter da Netflix, parece o cast do elenco de vozes, ou melhor dizendo, a lista de vozes que vão dublar One Piece. Eu vendo os nomes, que eu não sei quem são bem na minha frente, e não sendo as vozes que dublaram One Piece da 4Kids, exceto o Shanks e o Sandy, que continuam sendo os mesmos. Eu fico assim, ok, Netflix, você está começando a me surpreender. Não é 1º de abril, mas vocês já estão fazendo acreditar que vocês estão me fazendo sonhar. Sério, eu tô incrédulo, eu tô realmente acreditando, ó, com certeza. Com certeza isso é verdade, com certeza. É claro, é claro, é claro. Ah, para de mentir, não deve ser verdade. Momentos depois era verdade mesmo. Tempos depois, mas ainda temos uma palhinha de algumas vozes que são apresentadas em várias publicações de cenas do primeiro episódio de One Piece. Sendo a primeira cena, logo numa live que eu estava vendo, que era o Luffy falando junto com Kobe, com eu possivelmente toda a fã brasileira de One Piece, tendo o primeiro diálogo dublado de One Piece, numa cena curta de 20 ou sei lá, 30 segundos, que eu nem me lembro mais, sendo apresentado. E eu vou te falar, isso tá horrível, porra, mas que merda! Calma, deixa eu explicar. Eu não tô falando que a dublagem que fizeram era uma merda, tá? O que eu tô falando é que o jeito que fizeram esse trailer
Foi uma tremenda de uma merda do caralho. Puta que pariu, não. Netflix, pelo amor de Deus. Vocês tinham uma puta oportunidade de fazer um excelente trailer, de apresentar One Piece pra todo mundo ver. Mas não, vamos fazer uma ceninha curta de 20 segundos e botar no final One Piece. Pelo amor de santo Deus. E com isso, chegamos nesse momento que eu vos conto. Ou porque eu prefiro One Piece legendado do que dublado. Mas antes de chegarmos a isso, preciso explicar por que eu gosto tanto da versão legendada do que da versão dublada. E bem, essa resposta dessa pergunta é do fator de que eu tô muito. 1 hora depois. Muito. 2 horas depois. Muito. 3 horas depois. Muito. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Muito acostumado com a versão legendada. A original. A do diretor. Sem cortes. E legendas animadas se esticando. E pra quem não entendeu essa piada, só mesmo fã raiz vão entender o que eu tô falando. E eu sei que isso não é bem uma justificativa justa e correta de se dizer, mas vocês não estão entendendo. Eu estava lá desde o início. Eu estava lá quando o Luffy ganhou o chapéu de palha, quando eu conheci a Lagoon, quando a Lobby disse eu quero viver, quando o Ace morreu na minha frente e eu comecei a chorar que nem uma garotinha, quando começou a entrada do Novo Mundo, quando o Brook cantou aquela música Novo Mundo, puta que pariu, música foda do caralho, quando o soldado de brinquedo finalmente conseguiu chorar e botar tudo pra fora, pra seres pequeninos, tudo que eu senti quando o Jimmy finalmente entrou na tripulação do Chapéu de Palha, cara, eu chorei, cara. Resumindo, o que eu tô tentando falar é que eu tava lá quando isso tudo aqui era mato, quando o canal do Bruno Bandeiras não era canal do Bruno Bandeiras, e sim vlog do Enel. Quando o Matheus Joy Boy não era Matheus Joy Boy, e sim ao Blue. E quando o cara do Manga Q que falava de One Piece não era o cara do Manga Q que falava de One Piece, e sim o tiozão do mangá que falava de Berserker. Tá me entendendo, novinho, novinha? Eu tava lá mesmo, junto com a Rainha da Inglaterra, o Silvio Santos, a Ana Maria Braga, tá me entendendo, compadre? E sabe, eu espero que você entenda que eu não tô falando que o anime dublado não vale a pena. Não, vale muito a pena. Eu vejo que, quando eles fazem esse anime dublado, eu vejo que tem amor. Que eles fazem essa produção com carinho, com comprometimento de verdade, e não fazem só pra fazer. Não, eles fazem essa dublagem desse anime porque eles são fãs, eles têm, sabe, consideração pelo que estão fazendo. Eu vejo mesmo que tem amor nisso, que eles fazem essa produção com carinho, sabe? Eles dão as vozes deles pra fazer um bom trabalho com qualidade. E eu não vou negar que, no início, eu senti uma certa estranheza, não no ponto e nem no nível de achar algo ruim, horrível para os meus ouvidos, mas só achei estranho de ver um One Piece dublado. E, com o tempo, demorou para eu me acostumar com isso, com esse elenco de vozes. Até mesmo com a própria dubladora do Luffy, do Zoro, do Sanji. Caramba, quase todo mundo que eu tava vendo de novo do elenco, eu tava achando uma estranheza. Que eu só vou dizer, o elenco principal, não, é sério. Carol Valença, porra, tu manda muito bem quando foi dublar a Abby. Sabe, eu conheci tua voz quando tu foi dublar The Last of Us, que eu vou te falar, mas que excelentíssima atuação nesse game. Você fez uma linda, mas que linda, não, mas que linda, atuação não, palmas. E você mesmo, Draco Marques, puta que pariu, eu adoro teu Zoro é uma delícia de ouvir, sabe, você, pra fazer personagem irritado, puto, tu é muito bom em fazer isso, não, porra, cara, tu é muito bom mesmo em fazer personagem irritado. Resumindo, demorou pra diacho pra me acostumar, só foi após 7 filmes, 2 especiais e 1000 episódios depois, tô brincando, não foi tanto assim.
Mas foi após a chegada do arco de Skype, onde o elenco e principalmente a dubladora, ela me fez a melhor cena musical clássica cantada, não, a melhor cena musical da minha vida, com minha chinela vai cantar. Sofrer pra quê? Vem num pulo-pulo, zóio maior que a boca, idiota. Senhoras e senhores, foi nesse momento que ela me pegou de jeito. Nesse momento que ela me mostrou que era o Luffy mesmo. Foi nesse momento que logo depois eu já estava falando: minha nossa senhora, essa aí é mesmo o Luffy. Nunca duvidei. Finalmente estou vendo um Luffy brasileiro na minha frente. Nunca duvidei. Estou falando sério, nunca duvidei. Eu tô mentindo, eu até duvidei um pouquinho, mas vamos concordar, vai. Quem não duvida, vai. Atira a primeira pedra. E entenda, não foi num ponto ruim que eu já tava tendo hater e queria que nunca tivessem dublado One Piece, mas sim, eu tava me preocupando como um fã da obra, sabe? Como alguém que só queria o melhor. Mas voltando para o que interessa, eu admito que a dublagem é boa, eu admito que vale a pena, eu admito que graças a isso a fã de One Piece tá crescendo louquinha que nem uma puta no cio. Isso não fez o menor sentido. Vamos corrigir a frase. Tá crescendo que nem uma cachoeira. Melhor assim, é. Tá crescendo que nem uma cachoeira sem parar toda a molhadinha. Nossa, isso sou um pouco safado. Resumindo, tamo tendo fãs, tamo tendo pessoas comentando, fazendo teorias, brincando de personagens de One Piece. Só na imaginação, querendo ser um dos personagens do trio monstro, tipo o Luffy, o Zoro ou o Zop. E até pessoas se fantasiando com os personagens do anime, com os garotos que eu já falei, com o trio monstro ou Shichibukai, ou até mesmo da marinha e as garotas de Nami, Hancock, Yamato. E eu vou te falar, eu tenho uma reclamação, não, eu vou reclamar mesmo, pode me soltar. Eu vou reclamar mesmo de verdade. Por que não temos garotas fantasiadas de Robin? Hã? Cadê minha Robizita? Hã? Cadê minha Robi-chan? Hã? Porque todo evento de anime que eu vou, eu vejo apenas uma Nami, uma Hancock, até mesmo uma Yamato recém tendo cosplay. Sabe, ela recém entrou no One Piece e já tá tendo cosplay. Mas a minha linda deusa morena de nariz retangular, minha mulher gigante, aranhuda, tesuda, demônio das mãos compridas e principalmente safada, não tendo cosplay. Hã? Por quê? Por quê? Por que eu não tô vendo o cosplay dela, hã? Hein? Por que será? Será porque ela é negra? Hã? Ah, não. Isso é racismo! Será que é por isso mesmo, seu bando de racismo do caramba? Ah, vocês estão de sacanagem! Não, eu me recuso a aceitar isso. Não. Fã da Robin, me escutem. Eu vou fazer uma petição que estará escrita: queremos nossa morena nos eventos de anime. É obrigatório isso. Chega de ruivas, chega de medusas e principalmente de flores do período Edo. Queremos só nossa morena. Ouviram bem, meus irmãos, fãs da Robin? Queremos nossa morena. É isso aí, todo mundo. Hashtag queremos nossa morena. Pegue suas placas e repitam comigo. Queremos nossa morena. 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 É sério, não façam isso, tá? Voltando, mas mesmo dizendo tudo isso, eu ainda assim. Eu ainda prefiro a versão legendada, porque eu não consigo imaginar o Piece sem os seus dubladores originais do Japão. E sabe, eu não consigo imaginar um Luffy não sendo dublado pela Mayumi Tanaka falando a frase Kamukamana Pistoru! E o Kazuya Nakai falando como Zoro Sensuru Ugi! E o Hyoraki Hirata falando como Sanji Diablo Chambro! Enquanto isso tudo acontece, as legendas ficam animadas, se esticam, cortam ou ficam queimando conforme cada palavra é dita, sabe? Cada frase não, cada sílaba é botada, sabe? É falada. E isso eu não consigo esquecer, porque isso fazia parte do que é One Piece pra mim. E eu não tô dizendo que esses momentos não são bons na versão dublada, são bons, mas pra mim, ainda assim, esses momentos ainda são bons e impactantes na versão original. Então entenda, eu não consigo imaginar essas vozes tendo mesmo impacto
se fossem trocadas. Eu não consigo imaginar o Luffy não sendo dublado pela Mayumi Tanaka. Sabe, ela pra mim sempre vai continuar sendo o Luffy. Por mais que ela esteja velha e possivelmente já se vá, eu realmente não consigo imaginar quem será a melhor pessoa pra dublar o Luffy, se não ela. E sabe, vocês possivelmente não entendem o que eu tô falando, mas eles fizeram parte de mim, no início até o fim dessa jornada. Sabe, fazem parte da minha jornada de ver One Piece. São importantes pra mim, por mais que sejam vozes japonesas, originais, por mais que eu não entenda nada do que eles falam quando eles estão dublando, porque são japoneses, eu sou brasileiro e eu não vou entender porcaria nenhuma. Eu ainda assim, eu sinto impacto com cada frase que eles falam. Porque, pra mim, vendo isso, de ficar com um olho na legenda e outro na cena, são vozes que me marcaram. Talvez fosse tudo diferente pra mim se desde o início One Piece fosse dublado? Talvez. Ou se tivesse visto a versão dublada primeiro e depois a legendada? Talvez. Talvez eu teria uma opinião diferente? Talvez. Mas isso nunca saberemos. Talvez a minha opinião mude com o tempo? Sim, claro, não é impossível. E eu diga, eu fui moleque, a dublagem é melhor do que a versão original. Talvez. A dublagem é boa, mas eu prefiro a versão original. Com isso tudo sendo dito, vamos pro próximo. Jojo Bizarre Adventure, homens musculosos com poses gulosas. A dublagem de Jojo pra mim é uma dublagem boa, seria até perfeita, se não fosse por dois fatores. Um, se eu tivesse visto o primeiro dublado, e dois, se não sentisse uma estranheza pelo simples fato da falta do exagero e maluquice e exagero nas reações e nos diálogos e exagero dita de uma forma burra da versão original. Sabe, o que eu tô tentando dizer é que em certos momentos a dublagem de Jojo fica boa, fica parelho e até as reações iguais da versão original, mas em outros ela fica bem mais ou menos. Resumindo, de 8 a 80. Resumindo, o que estou tentando dizer é que eu sinto falta do exagero nos diálogos. Sabe, aquelas frases icônicas de Jojo, como o Jotaro falando Yori Yori daze, ou o Joseph falando o inglês todo errado como Oh no! Son of a bitch! Oh my god! Ninguém nayo Smokey! O que eu tô tentando dizer é que cadê aquele exagero? Aquele exagero que pra todos é vergonhoso, só que pra mim é engraçado e legal. Cadê? Tipo, eles, os dubladores, nossos dubladores brasileiros, conseguem fazer um bom trabalho de atuação e ter um elenco foda de vozes pra fazer esse trabalho. Mas pra mim, eu sinto que tá faltando, sabe, um molho nesse cachorro-quente, uma banana split nessa salada de fruta, um Boa Noite Cinderela nessa caipirinha. Sabe, quando eu fico comparando os diálogos icônicos de Jojo, do dublado com o original, não é a mesma coisa. Talvez pelo fato de que agora eu estou entendendo o que eles falam, e que agora as frases que eles dizem e os diálogos são só frases normais, simplórias, que qualquer um faria, e que quando são ditas em japonês parece ter mais impacto pra mim. Talvez, mas eu realmente não estou sentindo a mesma coisa que eu sentiria ao ver o original, quando estou vendo o dublado. Não tá ruim, tá bom, dá pra ver tudo tranquilo, dublado, sem problema, mas eu ainda sinto falta de algo, sabe? Quando estou vendo dublado, eu acho legal, só que quando eu fico comparando com o original, a comparação fica injusta. Por exemplo, o Jotaro, dublado pelo Inmazen. Quando ele fala, é bonito, é uma voz até que bem calma, segura, carregada, até leva até num tom bom e fica grossa às vezes quando é pra ser sério. E equilibrada, até nos momentos em que ele vai fazer oh, é incrível. Só que quando chegamos original, dublado pelo Daisuke Ono, aí é foda. O marmanjo fica com uma voz grossa, fala na língua de um delinquente japonês rebelde, dizendo Teme, Yaru. E quando fica falando que tá de saco cheio, fala a icônica frase Yari Yari daze. E o ora não é equilibrado, mas é agressivo, e isso eu gosto. Eu gosto de um homem agressivo falando ora.
Entenda, eu não estou dizendo que o trabalho do dublador ficou ruim, que essa versão dublada tá uma porcaria. Não, ficou bom, mas eu acho que poderia ficar melhor em certos momentos. Não em tudo, mas em certos momentos. Lembre-se, eu não odeio os dubladores que dublam essa obra. Ouviram? Repitam comigo. Eu não odeio os dubladores que dublam essa obra. Tá muito bem? Entenderam? Vamos lá. Repita comigo. O que eu disse? O que eu falei? Muito bem, não. Bata o palma, não. Palmas, muito bem, isso aí. Parabéns, isso aí. Shadow, para! Para de bater palma. Baca. Muito bem, agora voltando, fica injusto real até mesmo com o dublador que dubla o Jill, Francisco Júnior. Nota do editor, eu não sei porquê, mas eu achava que o César Marchetti seria a voz ideal pro Jill naquele momento, antes de ser revelado que seria o Francisco Júnior que ia dublar o Jill. E eu realmente não sei por que eu pensava isso, talvez porque ele dublou o Diamondo de Bastardo, igualzinho ao Jill, e isso logo já me fez achar que ele seria a escolha certa, a ideal. Eu não sei, vai saber por que eu pensei nisso. Ah, sai! Isso aí é alho e crucifixo! Suas recalcadas! O vampiro odeia isso mais que tudo! Saia de perto de mim! É inútil, inútil, inútil! Mas voltando, porra, o tanto que ele foi mudado não está escrito. Tipo, ele quando dubla, ele faz perfeito as características e até adiciona mais camadas pro Jill. Ele consegue trazer uma voz de imponência, de exagero em certos momentos. Faz até o gritinho do Jill de bicha, tipo... Mas ele não fala... Muda! E faz parar o tempo para ser impactante, tipo... O mundo é legal, é bonitinho, mas... Sauando! É foda pra caralho. Mano, realmente fiquei com pena quando eu descobri que tiveram que mudar vários nomes de ataque e stand, tudo porque tivemos problemas de direitos autorais. E pra piorar, o Jill fala inútil. E não é ruim em um diálogo, é bom, mas quando é pra ser grito de ataque, sabe, aquele grito de guerra, me broxa. Aí fica foda para nosso Jill, caralho. Sabe, eu vejo que quando o Francisco Júnior dubla, fica bom, tem potencial infinito e cortante de fazer um bom trabalho, mas quando a dublagem fica tendo limitações em certos pontos, ainda me brocha. E não é só nele, é quase todo mundo do elenco. Bem, pelo menos o Star Platina não é estrela platinada, então a gente tem uma vitória. Happy, picuné. Talvez. O que faz Jojo ser bom é você não entender o que eles falam. Essa é a graça de Jojo, quando você vai ver no idioma original. Não é você entender o que eles falam, mas sim fazer as frases virarem meme, ambulantes que irão durar gerações só pra você não entender nada. Tá me entendendo? E com isso, eu espero que entenda. Eu acho legal, eu fico feliz que Jojo foi dublado, mas ainda assim eu prefiro ver legendado. E com certeza eu vou ver Steel Ball Run legendado. E eu tô louco pra ver o Jairo Zeppelin falando Pizza mo, chalera, leila, 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 leila. E com todo respeito pros dubladores, tá? Não parem de dublar, porque vocês possivelmente estão fazendo a mesma coisa que fizeram em One Piece. Estão trazendo fãs pra essa obra, e isso me deixa feliz. E fãs da dublagem, deem pelo menos uma chance pra Jojo legendado. E não me odeiem por recomendar isso. Agora, vamos pro próximo. Black Clover, o anime do anão bombado que não para de gritar. E olha, eu não acho a dublagem ruim, temos vários nomes na dublagem desse anime. E graças a esse anime dublado, finalmente consegui terminar ele. Demorou um bom tempo para poder terminar ele. Mas quando entra na questão de ver, eu prefiro ver legendado. Muito pelo fato engraçado e até irritante
de ouvir o dublador do Asta, Gakuto Kajiwara, dublando ele. E eu sei que no início a voz dele era irritante e era sempre ele gritando e falando Maeda! Toda hora. E era cada frase que ele falava, era sempre gritando no finalzinho dizendo Maeda! Maeda! E também, quando ele estava com o Yuno, era sempre assim Yuno, eu vou te superar, custe o que custar. E também, Maeda! Maeda! E todas as pessoas que viam esse anime ficavam dropando esse anime porque não aguentavam ele gritando. E o engraçado é que ele dubla o Shina. Tipo, o dublador oficial japonês que dubla o Asta, dubla o Shina de Fire Force. Tipo, um personagem que grita, mas não grita tanto como o Asta. E eu sei, eu concordo que a minha opinião não faz sentido, já que ele só gritava quando fazia esse personagem, e o dublador que dubla aqui o Asta no Brasil faz uma versão, ou melhor, uma adaptação bem leve do Asta, e até engraçada no sentido positivo do Asta, sabe? Mas eu meio que prefiro o Asta da versão original. Ele é irritante, sim, tem uma voz muito irritante, mas com o tempo ele começou a me cativar, meio que me fazer gostar dele, sabe? E quando ele grita, dá pra ver quanto de emoção e determinação, sabe, o Asta tá tendo na luta, de ele querer vencer e superar seus limites, sabe? E eu não vejo ele dizendo Maeda, Maeda! É muito estranho, sabe? Ele sempre falava Maeda, Maeda! É meio que o bordão dele, é meio o que faz ele ser o Asta. E com o tempo, os gritos que eu e algumas pessoas achavam irritantes começaram a ficar menos irritantes. Eles começaram a realmente ficar num nível bom de voz. Começou a meio que achar um ritmo ideal para a voz dele. Entre ficar muito escandaloso, irritante e nem um pouco aceitável, a ficar menos escandaloso e menos irritante e aceitável. E não é só o protagonista, como em até alguns personagens que eu achava irritante a voz no original, que era exagerado e com o tempo começavam a melhorar com o tempo. Tipo, você tá entendendo? Eu não acho ruim a dublagem. Eu gosto até de ver Black Cover dublado quando você não quer ler as legendas que estão passando, mas eu não consigo ver o protagonista de Black Cover e alguns personagens que eu vi nessa obra na versão original em português. Não pela questão de atuação ou pelo trabalho que fizeram, não, eles fizeram um bom trabalho. Só que eu prefiro mais a versão assim, porque eu meio que tive um apego pelo original. E também eu sinto que quando eles falam os nomes dos ataques na versão original, dá mais impacto do que na versão dublada. Resumindo, Black Cover é um bom anime dublado, mas eu prefiro legendado porque me dá muito mais impacto no original. E entenda, eu não odeio os dubladores que dublam esse anime. Por favor, entenda. Eu gostei até que tiveram algumas vozes que realmente combinaram bem na versão dublada. Só que teve outras que não me combinaram. Com todo respeito a todo mundo, sabe? E agora, vamos pro próximo. Steins Gate, o anime do cientista louco, que eu com certeza não me inspirei na vestimenta. Com certeza, eu não sou fanboy, não sou. E a minha opinião da dublagem de Steins Gate vai ser assim. Ela é mediana, ela é aceitável, tem vozes boas. Mas ainda assim, como todo fã que tem um anime favorito e que ganha uma dublagem, eu esperava mais. Entenda, eu não estou dizendo que a dublagem é uma coisa horrível, uma coisa tenebrosa, que faz meus ouvidos sangrarem. Não, ela até que me fez reparar detalhes e rever de novo o anime. Em outra perspectiva, sabe? Eu comecei a notar coisinhas diferentes. Mas eu, como fã, eu estava esperando mais. Eu estava esperando uma voz que fizesse uma adaptação boa do nosso protagonista, Okabe Rintaro. Sabe, o nosso grande Hoichoma, I am mad scientist, o cientista louco. Sabe, o dublador André Rinaldi faz um bom trabalho. Eu vejo que ele se esforçou mesmo, cara, e isso me deixa feliz. Eu vejo que ele tentou trazer o Okabe dele, tipo, ele tentou trazer a adaptação no português dele. E sabe, eu gostei que não ficou exagerado a um ponto de ficar vergonhoso, sabe, ter uma vergonha alheia do caramba e até ruim.
Resumindo, ficou num nível neutro, até respeitoso. E entenda, eu gostei quando ele dublou o Dokkan de Old Taxi, eu gostei quando ele dublou o Ratatoski de God of War, e até quando ele dublou o Victor de Arcane. Pô, eu achei que ele ficou foda pra caralho, cara. Cara, eu paguei pau pra ele, ele tava querendo ou não, o cara tava formando literalmente aura. Só que quando eu vejo ele dublando o KB, eu meio que tava esperando mais, sabe? Eu meio que queria mais. E entenda, eu não odeio ele, eu não acho que ele fez um trabalho que não valeu a pena ter sido visto. Não, valeu a pena, eu gostei de ter ouvido. O que ele fez não foi ruim, não foi uma merda, não foi tipo, eu perdi meu tempo, não. Ele fez um bom trabalho. Mas eu estava esperando mais. Eu tive aquilo que eu fiz um vídeo de que eu não deveria, eu devia botar a porra do meu pé no chão de ter expectativas sobre isso. Eu devia ter botado a porcaria do meu pé no chão, mas eu não botei. E eu fiquei tendo muitas expectativas. E sabe, isso que eu tive, você também vai ter. É normal que você vai ter expectativas sobre algo. E isso não é ruim. Mas pra mim é considerado que foi ruim. E o que eu tô tentando dizer é que eu não achei ruim. Só que, como uma pessoa normal como todo mundo, eu tive expectativas. E agora, vocês querem saber, e até dizendo, até nos comentários, então, qual seria a voz ideal pro OKB, já que você está falando mal do nosso dublador? E eu digo, não, eu não estou falando mal dele, só estou dizendo que eu preferia outra voz com todo o respeito do mundo. E a voz que eu acho que seria perfeita para o OKB, que seria perfeita para o nosso Hoinkoma, o nosso Mad Scientist, seria o dublador do Bart Simpsons, Rodrigo Antas. Que ideia fantástica! Não, eu tô brincando, ele seria a segunda opção. O dublador que seria a primeira opção e a ideal para mim seria Rodrigo Andriato, o dublador do Joe Wheeler, do Jaden Yuki de Yu-Gi-Oh!, do Alphonse Wall de Fullmetal Alchemist. Sim, ele para mim seria perfeito, pelo simples fato que ele consegue fazer personagens exagerados e um pouquinho loucos. Loucos pra caralho, porra. E eu sei que estou só me baseando em dois fatores, um sendo pelo lado cômico e outro sendo pelo lado Joe Wheeler. Eu sei disso, mas também eu sei que ele é uma voz de alto calibre, enquanto a voz que eu consegui de OKB é uma voz, diria, até que nova. E eu sei como ponto negativo que ele entra naquela questão que eu gosto de que tenham mais vozes novas do que vozes velhas. Eu sei, mas quando o Rodrigo dubla um personagem na faixa etária de louco e jovem, ele faz um bom trabalho. Claro que eu não posso ignorar a questão do drama, porque o OKB não é só um personagem louco, mas também dramático. E entenda, pela 15ª vez, cacete, eu não odeio o dublador André Rinaldi, de coração. Só acho que o Rodrigo Andriato faria um trabalho que possivelmente suprimiria as expectativas. As minhas expectativas. Então, resumindo, eu prefiro Steins Gate legendado só pela questão de que eu preferia outra voz para o OKB. Ai, como eu sou hipócrita. Mas, como fã da obra, e por muitos fatores, e principalmente porque eu vi primeiro legendado, eu prefiro o original. Com isso, vamos pro próximo. Assim como One Piece, eu não estava esperando que Hunter vs Hunter teria dublagem. Eu achava impossível. Só que daí tivemos. E logo depois eu descobri que Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, teve dublagem sim, e foi com um anime antigo de 1999. Só pra vocês saberem. E pra falar a verdade, eu prefiro essa dublagem recente do que a dublagem antiga. E nada contra, mas fiquei feliz que botaram vozes novas, ou como vamos dizer, vozes mais jovens. E tipo, as pessoas que dublaram Killua e o Gon ficaram muito boas, sabe? Eu gostei muito dessas vozes novas. E não é ruim a antiga dublagem, até que é conhecida por muitos. Mas se eu fosse escolher, eu prefiro essa nova versão, que até que ficaram perfeitas e deram uma cara nova pro anime. Enquanto eu ficava vendo o anime, comparando algumas cenas do HXH,
dublado com o original, eles até que fizeram um bom trabalho. Só que essa dublagem teve alguns problemas bem sérios, até tristes pra mim. Pra mim, que eu sou um fã dessa obra. Como problemas de mixagem, tradução e frases ditas mal feitas, cenas que não deram o mesmo impacto no original. Resumindo, vários e vários problemas técnicos, se vamos dizer assim. E eu estou culpando os dubladores? Não. A direção possivelmente? Talvez, mas também não. Mas sim o comprador que teve a cachorra de botar na porcaria de um estúdio. Calma. Respira. Não vale a pena. Não vale a pena me estressar. De qualquer forma, tudo que eu tenho a dizer é bem pouco. Eu tô triste que certas cenas não foram bem adaptadas, que não me trazeram um mesmo sentimento, ou até mesmo um novo sentimento, ou um sentimento além do que eu vi. Tipo, especificamente em momentos dramáticos ou impactantes, ou até mesmo em momentos de gritaria e raiva. Tudo que eu tenho a dizer é que eu sugiro que vejam a versão original. Não porque essa dublagem tá bem mais ou menos, mas sim porque, pra mim, vale a pena a experiência de ver no original. E essa dublagem tem problemas, tem muitos problemas. Mas eu, como fã, consumidor, eu espero que corrijam mais no futuro e melhorem. O quê? Não corrigiram nenhum dos problemas? E até cortaram as cenas finais do encerramento explicando os enredos dos arcos? Puta que pariu, puta merda! Tamo fudido como fã de Hunter x Hunter. Megalobox foi pra mim, sem sombra de dúvidas, o mais belo, filosófico e que quase me motivou a querer fazer box, anime de luta de esporte mais bem feito que eu já vi. E eu sei que não faz sentido isso ser box, já que são dois marmanjos com braços mecânicos de metal batendo um no outro e que poderiam matar um ao outro se arrancando a cabeça com só soco. Mas porra, são dois marmanjos lutando com manobras iradas e tendo seus passados revelados de uma forma bonita e foda pra caralho. Como você não vai achar isso bonito, porra? Como você não vai gostar disso? E quando foi confirmada a dublagem após o final do anime, eu não tive expectativas, não tava sentindo nada, mas como eu sou curioso, eu decidi ver, vamos lá, talvez seja interessante. E quando eu vejo e ouço, essa dublagem é uma porcaria, com todo o respeito do mundo. As vozes não combinam ou até ficam exatamente sem emoções. Em alguns momentos não fazem nem dão motivação de querer continuar, de querer ver essa história. E isso é triste, isso me deixa puto pra caralho. Porque eu queria talvez um pouquinho mais de respeito perante essa dublagem. Eu sei que na segunda temporada eles dão até uma melhorada, trazem vozes novas, reorganizam, a direção melhora. Não, até que eu vi isso e ficou bom. Só que mesmo com isso, a primeira temporada podia ter sido melhor, sabe? Podia ter chamado a atenção de todo mundo. Sabe? Podia ser melhor. Entenda, parece que eu tô tendo ódio dos dubladores e que a culpa é deles. Não, eu tô com ódio, mas eu não tô culpando eles por estarem fazendo só o trabalho deles. Mas eu, como fã, esperava pelo menos, sabe, respeito, por valorização. Ou no mínimo só um pouquinho de importância pra esse anime. Caralho, todo mundo deveria conhecer esse anime graças a essa dublagem, mas não. Todo mundo só começou a conhecer esse anime graças às cenas que foram mostradas no YouTube, na versão original. Porra, essa é a fodendo história do Joe sem Gear. A história onde ele chegou até o topo e conseguiu ganhar. E quando eu vejo o anime dublado com essa dublagem, a primeira temporada, eu fico muito decepcionado. Eu não tinha expectativas, eu não tava pedindo um elenco de peso, sabe, uma puta que pariu, todo mundo vozes foda, não, mas sim uma dublagem pelo menos aceitável, boa, que desse valor. É difícil isso, é difícil. Tudo bem que eu entendo que esse anime tava chegando e possivelmente ele não poderia ser famoso como é agora, mas cara, pelo menos um pouco, sei lá, um estúdio bom. Entenda, pela milésima vez, eu não odeio dubladores que dublaram essa obra, sabe? Eu não tô culpando eles, não tenho ódio. Eu entendo que só fizeram o trabalho dele. Eu entendo que talvez a escolha de vozes não foram deles, foi do comprador possivelmente. Não dá pra duvidar, pode ter tido essa possibilidade. Mas cara, isso foi bem horrível, sabe? Essa direção não tava muito boa. Eu espero que, se por acaso, eu torço que eu acho que isso não vai acontecer, mas vamos lá, vamos ter pelo menos ter fé, né, na especulação.
eu espero que faça uma redublagem da primeira temporada. Sabe? Eu vi que a segunda temporada até que ficou aceitável, então daria pra fazer uma redublagem. Bem, esse foi o vídeo. Eu espero que compreenda que esse vídeo é só pra dizer que tem animes que eu prefiro legendado do que dublado. E compreenda, eu não odeio a dublagem brasileira, eu amo a dublagem, mas sim, como todo mundo, eu tenho o direito de opinar e dar minha opinião quando eu gosto de algo, ou não gosto, ou não me convence. E não se preocupem, ou não gostem do que vão ver agora, mas esse vídeo terá uma continuação, ou melhor dizendo, esse vídeo será dividido em 3 partes, ou melhor dizendo, ato se for melhor. Sendo esse ato o que eu acabei de falar, os animes dublados que eu prefiro na versão legendada. E o próximo ato será, que é no mês que vem, será animes que ficam equilibrados em ambas as versões, quanto legendado e dublado. É o título provisório. E o mais próximo ainda, no próximo mês, desse próximo mês que vem, ainda falaremos sobre no próximo ato e último, a qual possivelmente muitas pessoas estarão esperando, empolgadas, os animes que ficam bons ou melhores dublados do que legendados. E pois bem, fiquem ligados e de olho, ou tenham ódio de mim, tanto faz, que o próximo vídeo da segunda parte logo chegará, mês que vem. Então fique ligado com animes que são bons em ambas as versões. E com isso, que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.